Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Patronieri e bem-vindos a mais um vlog de leitura. E no vídeo de hoje eu estou lendo It, a Coisa. Tô até com ele aqui pra mostrar pra vocês, mas eu não vou ficar segurando enquanto eu falo porque esse livro é muito pesado. Então, assim, se eu ficasse segurando enquanto eu converso aqui com vocês, eu ia ter algum problema no pulso no final do vídeo. Então, melhor não, né? Vamos evitar. Vou deixar ele aqui do ladinho. E pra quem assistiu meu vídeo de TBR de outubro, sabe que eu tinha aí a meta de ler It a Coisa antes do Halloween. Ou pelo menos acabar no Halloween. E se esse vídeo estiver saindo, é porque eu consegui ler essa meta aí minha. E eu acho que vai dar bom. Porque eu calculei e dividindo o número de páginas pelos números de dias de quando eu estou começando a minha leitura e quando eu pretendo terminar ela, dá por média 35 páginas por dia. Assim, não é pouca coisa se for parar pra pensar que eu tenho que ler outras coisas e não só It. Porque assim, né, gente, eu crio conteúdo literário. Então imagina ficar um mês todo só lendo It e simplesmente esquecer que eu tenho que gravar vídeo e criar post pro Instagram. E eu já assisti o filme 1 e 2 de It e eu gosto bastante. Mas confesso que faz uns 1 ano, 2 anos que eu não assisti mais. E eu não pretendo assistir antes de terminar de ler. Mas assim que eu terminar de ler, quem sabe eu não ponho aí uns trechinhos de It durante o vlog. Mas eu pretendo ver. Só que eu quero ver depois de ler o livro pra mim conseguir comparar mesmo. E também porque eu acho que se eu ver antes de ler, como eu já vi, vai ficar muita coisa na minha cabeça e daí não vai ter tanta graça. Então eu prefiro acabar a leitura, né? Depois rever o filme. Eu não sei o que esperar desse livro, pra ser bem sincera, porque eu só vejo muita gente falar sobre o fim. Mas o livro num todo eu sei que o pessoal gosta, é um favorito de muitos. Então, assim, minhas expectativas estão lá no céu. Ainda mais que eu gosto da maioria dos livros do King. Eu acho que só teve um que eu não gostei até agora. Então, assim, é um livro que está prometendo muito e espero que entregue muito também. Aí, como que vai ser, né, a separação aqui desse vlog? Por enquanto, eu acho que a cada 100 páginas eu venho falar com vocês. Porque como é 1000 páginas, vai dar 10 updates. Mas, se eu ver no meio, assim, que já deu muita minutagem de vídeo, a gente muda e vamos ver como que vai andar as coisas, né? Enfim, vamos logo para esse vídeo antes que ele fique um filme. Nos vemos no próximo update. Bom, eu tinha dito pra vocês, né, que a cada 100 páginas eu vim aqui falar com vocês, mas na verdade aconteceu que os capítulos são dentro de capítulos, e aí tem parte 1, parte 2, e tem algumas divisões dentro deles, e eu resolvi vir falar assim que eu terminasse uma parte, assim, que eu acho que teve um desfechinho. Então tá, eu tô na página 146 e eu parei no capítulo Primeiro Prelúdio. E a gente começa logo com aquela cena clássica de It, que é o menininho com a capinha de chuva, brincando com o barquinho de papel. E o It pega ele e a gente não sabe muito bem o que é o It, se é um assassino que mora ali dentro do bueiro, um mendigo. Que raios alguém estava fazendo dentro do bueiro, né? A gente ainda não sabe muito bem. E daí é o primeiro desaparecimento da cidade. Isso aconteceu em 1957, se eu não estou enganada, e no próximo capítulo a gente já pula para 1984.
e o que aconteceu, né, nesse ano. Daí a gente já tá no filme 2 de It, se você quiser se situar perante os filmes. Que é aquela cena que o menino sofre ali uma homofobia, né? Batem nele, né? Espancam ele e depois jogam ele no rio. E daí tem a cena do It, né? Ali pegando ele. Aliás, essa cena, pra mim, no livro, foi mais de arrepiar e, sei lá, me deu mais agonia do que no filme. Essa parte mesmo do It pegando ele, dos balões subindo, eu não estava tão lembrada do filme, acho que porque o filme 2 eu só assisti uma vez, então não estava tão fresco na minha memória. E diferente do filme, que só acontece essa cena e pronto, acabou, aqui a gente vai acompanhar o julgamento dos meninos que fizeram isso, né, praticou esse ato de homofobia. A gente vai ver também como chegou nessa cena, então, um pouquinho do passado desse menino, né, que foi jogado da ponte, que tava rolando ali na festa, que ele conseguiu o chapeuzinho, como que esses meninos, além de serem homofóbicos, né, ficaram com raiva dele, o que tem ali a ver, toda essa trama entre eles, e isso se estende por muitas e muitas páginas. Eu achei bom porque a gente vê os erros do julgamento, como as pessoas não queriam falar sobre o palhaço, porque tanto os meninos que agrediram ele, quanto o amigo dele viu o palhaço, só que eles acharam que usar isso no julgamento poderia dar errado, né? Poderia deixar um pouco mais fantasioso demais, vamos dizer assim, e tirar a credibilidade do que eles estavam falando. E em contrapartida, a gente também tem muito mais focada essa parte da homofobia, que no filme é passado bem de relance, né? Não é algo assim, o principal do filme não é esse. E aqui, lógico, por ser um livro que tem 1000 páginas, a gente tem bastante ênfase nisso e, como eu disse, se estende por muitas páginas. E não ficou algo cansativo, eu não achei, pelo menos. Acho que foi bem desenvolvido e a gente consegue criar mais empatia por esse personagem, que no filme, assim, a gente não tem tanta empatia, né? Ele passa mais corrido, vamos dizer assim. E até então é isso. Então a gente acompanha, né, o Bill com o George. Então ali eles querendo brincar. Por que que o Bill não foi brincar com o George? Como era a relação deles? O medo que o George tinha já de monstros, de escuro. Enfim, que ele realmente era uma criança assustada. E ele ali se perdendo, né, o It pegando ele no bueiro, porque ele vai atrás do barquinho. E em contrapartida a gente tem também essa questão da homofobia do menino que é agredido e espancado, e logo em seguida o It pega ele. E por enquanto aconteceu isso e gostei bastante. A parte do George, assim, pra mim ficou muito parecida com a do filme, mas a questão desse segundo personagem me surpreendeu, porque eu não achei que ia entrar tanto em detalhes e se aprofundar tanto no assunto. Vou ler aqui mais um pouquinho e depois venho falar com vocês sobre o que eu achei. E eu li mais um pouco de It e agora cheguei no segundo interlúdio. Eu acho que no último take eu falei errado, eu acho que eu falei premúrdio, sei lá o que eu falei, mas eu tenho uma breve lembrança que eu falei errado, então vocês ignorem. Eu cheguei aqui nessa segunda parte. E é assim, gente, na primeira parte foi até a página 146, né? Tranquilo, achei que numa página assim, 200, 300, eu estaria terminando a segunda parte. Só que assim, começo do primeiro até a segunda foram 400 páginas. Sim, gente, 400 páginas. E o que a gente tem ali, né, acontecendo? A gente tem ali o Mike, né, contando sobre como está a Derry agora, o que está acontecendo, lendo algumas reportagens mesmo e falando sobre a triste decisão de ligar ou não para o Clube dos Otários e se reunirem novamente. Em contrapartida, a gente pula, né, para um subcapítulo dentro dessa primeira parte e daí a gente acompanha a vida deles quando eram crianças
antes de entrar pro Clube dos Otários. Então a gente primeiro acompanha o Ben, daí depois passa, eu acho que é pra Beverly. Enfim, vai passando de um por um, mas não passa na infância do Mike. Essa parte a gente não tem. E o que eu achei dessa primeira parte? Eu gostei bastante. Eu acho que aqui não é tanto mais aquela coisa de medo que a gente tinha antes dela, né? Nas últimas páginas. Aqui a gente tem mais a construção dos personagens e aquele sentimento de te transformar amigo de fato desse clubinho dos otários. Tem sim aquela parte problemática, né? Do bullying muito ferrado do Stephen King, né? Que ele não perdoa, gente. O Ben mesmo, ele vai lá, né? Aquela fatídica cena do esgoto. E assim, é horrível ler sobre aquilo. Eu nem lembrava que tinha aquela parte no filme. Eu acho que eu simplesmente apaguei na minha mente. Mas conversando com meu namorado, ele falou que tem sim. Então eu acredito que tenha. Porque eu não vou ver o filme enquanto eu não acabar o livro. Mas, assim, é muito pesado mesmo. E esse tá de longe de ser o único bullying que eles vão ali sofrer. Tem diversos outros. E, como eu disse, bullying realmente muito pesado. Tem também a questão da Beverly, né? Ali com o pai dela, que tem a questão de abuso e também de violência. A mãe dela dá a entender que a mãe dela sofre abuso, mas a Beverly não. Mas não tem como saber ao certo até que ponto o pai dela sabe. Não tem como saber ao certo até que ponto o pai dela vai. Mas, por um lado, é muito bom a gente passar essas 200, quase 300 páginas aqui, conhecendo mais sobre esse lado mais fragilizado das crianças, pelo que a gente vai ter, né, depois, que pelo que eu me lembro, né, que o livro todo do It é construído conforme a narrativa do medo. E eu entendo que é necessário todas essas dificuldades que essas crianças passam para chegar no fatídico medo. E assim, gente, ok que o Stephen King leva as coisas ao extremo, mas os problemas que o Stephen traz nesse livro dele são problemas reais que crianças e pessoas realmente passam no dia a dia. Só que lógico, né, gente? Ao extremo mesmo. Talvez o que as pessoas problematizam tanto é o fato do Stephen não trazer, assim, um lado positivo, até agora, pelo menos, não sei como vai ser no decorrer, desse bullying, né? Então, tipo assim, a gente não tem nenhuma consequência pros praticantes, a gente não tem nenhum professor tentando interferir, nenhum pai. Então, eu acho que talvez isso que traga mais essa problemática, mas... E assim, né, gente, deveria ser um caso que tá envolvido até polícia, né? Porque o estado que o Ben ficou e a mãe dele não pareceu muito se importar, né? Mas, enfim. Eu entendo, mas era outra época, era outra cabeça e o King gosta mesmo de causar nos livros dele. Então, pra mim, como é um livro, é uma ficção e é um terror, né, que são realmente levadas as coisas a algo que não vai acontecer, a algo totalmente sobrenatural, vamos dizer assim. Desse comecinho do livro pra essa segunda parte aí que eu li, o primeiro interlúdio, eu acho que eu ainda fico mais com a primeira parte, porque eu gosto dessa sensação de medo, essa atmosfera que o King cria. Só que eu entendo que esse primeiro interlúdio é muito importante para que a gente consiga desenvolver mais simpatia, né, com os personagens, para que a gente consiga chegar onde o King quer, né, com que a gente se sinta parte desse grupo e sinta junto os medos dele e todo o peso daquela promessa. Então, assim, do primeiro interlúdio, eu acho que o que eu tenho pra falar é isso. Não tenho muito pra falar, porque eu acredito que tudo que eu for falar aqui vai ser spoiler. Então, eu prefiro parar por aqui e a gente vir aqui conversar mais um pouco no segundo interlúdio. Eu terminei de ler o segundo interlúdio. O último que eu tinha falado aqui era até a página 400 e esse terminou na página 620.
e o que mudou, né, de lá pra cá da história. Enquanto ali a gente tinha só visto os aspectos, assim, mais fofinhos das histórias, ainda não tinha acontecido nada de surpreendente fora a morte do George. Aqui não. Agora, gente, o negócio desandou. A partir do momento que o Mike liga pra eles, né, pra comunicar que o Witch voltou, a gente começa a ter acesso às memórias de cada personagem aos poucos. Então a gente começa a ver os momentos mais macabros deles, né? E como o Witch apareceu na vida de cada um deles e como isso afetou eles. E ao mesmo tempo, como que eles acabaram se conhecendo. Porém, a gente ainda não descobre como que o Mike entra pro grupo. E isso, assim, tá me deixando muito ansiosa. Porque o que eu mais quero saber é como o Mike entrou pro grupo. Porque eu não me lembro. E assim, até agora a gente não tem citação do Mike criança. Isso tá me deixando angustiada. Porque eu quero saber, gente. E assim, pra mim essa é a melhor parte do It até agora. Porque a gente tem esses momentos macabros, mais assombrosos, que dá um gelinho na barriga. Não é aquele terror, assim, de você não dormir. Pelo menos pra mim, que não tem... Porque eu não tenho medo de palhaço, né? Mas é aquela sensação sempre de angústia e de insegurança. E eu tô amando isso em It. Pra mim, a melhor cena tá sendo a do Bill olhando o álbum de fotos e a foto se mexendo e ela cortando a mão dele. Gente, eu tremi demais com essa cena. Nossa senhora, e eu ainda li de noite. Assim, palhaço, essas coisas assim, mais fantasiosas, vamos dizer, não me dá medo. Agora, um suposto espírito, né? Ali na foto que arranhou ele, gente, tira minha paz. E pra vocês talvez não faça sentido nenhum, mas pra mim faz. E quanto mais eu leio, mais eu entendo o amor que as pessoas têm por esse livro. Com certeza vai ser um dos meus favoritinhos aí do King. Pra mim, passou o Iluminado? Ainda não passou o Iluminado, mas tá bem perto ali do Iluminado em questão de narrativa e de sentimentos que o King traz pra gente, porque o que eu mais gosto no King é essas sensações que ele consegue criar durante a leitura, né, durante a escrita do livro. Ainda acho que precisa crescer um pouquinho para chegar no nível de Iluminado, acho, mas ainda assim está sendo um livro incrível. E antes desse segundo interlúdio, os capítulos estavam um pouco lentos, a narrativa estava bem detalhista e narrando coisas que nem sempre a gente queria ver, mas agora não, eu acho que ele começou a tomar um ritmo mais frenético. E o que eu percebi, eu acho que esse ritmo mais frenético vai chegando conforme o palhaço está mais perto. Então, é uma teoria minha, assim. Ninguém falou sobre isso até onde eu sei, mas pra mim o ritmo vai conforme o It vai indo. Então, assim, tava mais... No começo tava bem frenético, né, com a morte do George. Daí no primeiro interlúdio, que foi mais um sobre o bullying, essas coisas, foi bem lento pra você realmente pensar sobre o assunto. E agora que a gente voltou no It, que é a sombra, assim, a cidade, e que é o medo de todos eles, e que mexe também com esse psicológico, a gente tem um ritmo mais frenético, como se cada vez o palhaço estivesse mais perto. Acho que o que assusta muita gente é que tem 1000 páginas, e eu não vou mentir pra vocês, realmente, 1000 páginas, dá um tempo aí pra você ler. Eu acho que eu tô lendo desde o dia 1, e eu tô na página 600, né, como eu disse pra vocês, mas as 1000 páginas são total necessárias para esse envolvimento nosso com os personagens e para que a gente consiga acompanhar tantos momentos assim de vida deles desde criança até eles serem adultos. Eu achei que não ia ser necessário, mas até então tá sendo super necessário, e eu acho que isso traz cada vez mais camadas para esse livro, que engrandece ele ainda mais, né, gente? Vamos ser sinceros. Eu consigo ler assim 50 páginas tranquilo dele por dia. A minha meta era 30, eu tô lendo 50. Seria ideal, assim, pra mim um ritmo de leitura frenético, que tipo é aquele livro que realmente te prende, é 100 páginas por dia, porque pra mim isso é... Realmente, o livro tem que ser muito bom pra mim conseguir. Esse tá 50, então eu acho que tá aí também. E eu acho que tem alguma coisa com a diagramação dele, que você lê, acontece 1000 coisas, mas você ainda tá na mesma página. Eu acredito que seja diagramação. Talvez se eu tivesse pro e-book eu leria ainda mais rápido, né? Mas não sei, não posso afirmar. É só aí uma teoria minha que eu acho que a diagramação dele, ou alguma coisa assim,
faz com que a gente tenha essa sensação que a gente deu muito, mas não avançou. Ou talvez porque o King também consegue fazer a gente ficar muito imerso ali no mundo da leitura e a gente acha que leu muito e às vezes a gente não leu, né? A gente só tava imerso, não sei. Mas é isso aí. Não vou trazer muitos detalhes sobre a história nesse ponto, porque eu acredito que tudo que eu falar vai ser spoiler, né? Sobre o que aconteceu com eles. Principalmente falando no Stan. Então eu vou ficar aqui no sigilo, só trouxe minhas opiniões. E quando eu terminar o terceiro interlúdio, eu venho aqui conversar com vocês novamente. Eis que eu li o terceiro interlúdio, que vai da página 620 a 850. E aqui a gente tem um mix entre a infância e eles já adultos. Então, tem alguma parte ali deles adultos interagindo, se reencontrando, falando, né, sobre as dificuldades, até antes mesmo deles se encontrarem, como foi, né, depois que eles tiveram essa ligação. E em contrapartida, as memórias voltando conforme eles chegam mais perto de Derry. Porque tem alguma coisa ali meio sinistra na cidade que, depois que eles saíram da cidade, eles não se lembram de nada. A não ser quando eles recebem a ligação do Mike e daí, magicamente, a mão deles volta a ter a cicatriz, né, do juramento deles. Mas, assim, só por causa disso, porque antes eles nem se lembravam mais ou menos do que aconteceu. Na verdade, vamos ser sinceros, eles não lembravam de quase nada. Então, se antes eu já dizia que tudo que tínhamos ali nas páginas era para se enriquecer a parte do medo, tanto quanto a amizade ali do grupo dos otários, aqui foi mais ainda. A gente tem um engrandecimento ainda dessa amizade, que cada vez cria mais laços. Agora a gente tem o Mike dentro do grupo, que eu estava super ansiosa para que isso acontecesse. E a gente tem também os medos dele cada vez maiores e eles cada vez mais perto de enfrentar a coisa. Logicamente que a gente ainda não sabe ao certo como eles vão enfrentar a coisa, mas a coisa já apareceu para todos eles em diferentes ocasiões e eles estão ali, né, relembrando do que aconteceu, né, como aconteceu e como eles se encontraram, né, com essa forma que até então eles não entendem muito bem o que é, se é um espírito, se é, sei lá, um alienígena, se é realmente um palhaço, só que ele aparece em forma de lobisomem para uns, em forma de leproso para outros. O que raios é esse ser, né, essa coisa que os amedronta? É que eu já tinha dito isso anteriormente, mas vamos lá, o que eu achei, né? Eu acho que poderia ter sido cortado algumas partes sim, do livro, porque tem alguns capítulos ali que não vão pra lugar nenhum, né? A gente enrola numa história, vai a fundo, o King descreve e não leva a lugar nenhum, não acrescenta em nada. Se eu tivesse pulado, não teria feito diferença, mas eu entendo que ele quer trazer mais fidelidade, né? Mais autoridade no assunto que ele tá falando. Então ele quer trazer elementos que comprovem que o Witch não está ali de agora, que ele estava desde muito tempo atrás, se não milhares de anos, né? Porque tem fotos super antigas que o Witch já estavam nelas. Então eu entendo esse lado de trazer uma credibilidade, né, pra coisa, mas ao mesmo tempo eu acredito que isso pode ficar um pouco cansativo se você for ler assim numa pancada só It. É muito melhor se você for lendo aos poucos mesmo. Não faça igual eu que queira ler tudo em um mês, porque além de você perder assim o pique em algumas partes, eu acho que você pode também aproveitar melhor o livro. Não que eu não tenha aproveitado, eu simplesmente estou aproveitando muito o livro. Só esse detalhe mesmo, que algumas partes me deixam meio com preguicinha. E eu penso, nossa, eu deveria ter cortado essa parte do livro. Mas talvez se eu estivesse lendo com um pouco mais de calma, um pouco mais de tempo, eu não achasse isso. Então, só dando esse adentro. Até então, eu não tenho muitas teorias. Eu já lembro da onde que o It veio e o que ele é, mas não vou deixar aqui nenhum spoiler. Ainda não entendi se eu peguei qual que é a polêmica que tem por trás desse livro. Eu acredito que ainda não peguei ela. Ou se eu peguei, então eu simplesmente passei reto, porque
Não achei ainda a problemática dela, mas eu sinto que está por vir. Se não teve até agora, eu acredito que esteja no final, porque sempre dizem muito mal do final de It, então acredito que esteja lá. E eu acredito que dessas 400 páginas pro final é onde o terror tá ganhando mais cara, tá ganhando mais vida. E a gente consegue realmente sentir as sensações dos personagens. E claro, né, a gente tá super próximo deles e dos acontecimentos dele. É quase como se eu estivesse dentro do grupinho. Enfim, por enquanto é isso que eu estou achando. Agora falta pouco pra terminar, então eu acredito que quando eu terminar eu volte aqui pra falar. Acho que não vou voltar antes. Acredito que não tenha mais interlúdios. Eu terminei It. E bom, vamos ter que conversar em duas partes. Uma sem spoiler e outra com spoiler. Porque, gente, eu vou ter que falar com spoiler aqui porque eu preciso conversar com vocês sobre a tal cena polêmica e sobre minhas teorias de It. Então, se você não quer pegar spoiler, eu vou deixar a minutagem aqui quando eu for falar spoiler. Mas vamos começar sem spoiler, lógico, pra deixar a parte com spoiler pro final e não atrapalhar ninguém. Bora lá, eu vou deixar esse livro de lado, porque senão, né, vou detonar minha mãozinha aqui. Então, o que aconteceu da 850 à página 1000? Primeiro de tudo, se antes a gente tinha um mix, só que mais separadamente, vamos dizer assim, algumas coisas lembravam da infância deles, agora a gente tem um mix, realmente mix. Como assim um mix, realmente mix? Vamos explicar, né? Agora, por exemplo, eu estou andando e tropeço na calçada. Quando eu tropeço na calçada, muda para uma cena de quando eu era criança e eu tropecei na calçada. É basicamente isso que a gente começa a acontecer aqui em It. Ou seja, a gente pega alguns momentos deles adultos ali nesse encontro, né, nesse reencontro, para discutir o que eles vão fazer com a coisa. E quando acontece determinada coisa, eles voltam pro passado numa cena que é praticamente a mesma. Ou seja, eles estão meio que revivendo e se reencontrando com a coisa, como se eles tivessem voltado pro passado, mas é o presente também. Não é multiverso, gente. Não é complicado. É só que quando eles fazem uma coisa, automaticamente eles estão recriando uma cena que já aconteceu. Só que agora com alguns detalhes diferentes, com pessoas diferentes e com a idade diferente. Habilidades também diferentes. Esse foi um tipo de narrativa que eu nunca tinha visto, então eu gostei bastante. E não fica confuso, apesar de eu estar aqui falando e parece ser confuso. Mas não, a gente consegue ver claramente essa transição de uma cena para outra e não fica confuso, você consegue pegar ela e se envolve com ela, tanto no presente quanto no passado. As cenas de horror, gore, ficam ainda mais fortes e esse é um ponto que eu gosto, não é algo ruim. Apesar, né, dessa fatídica cena aí polêmica que vamos conversar depois. Mas a gente tem aí, né, essa luta com o It, a luta final. A gente tem também os medos passados dele. Então a Beverly tem o reencontro com o marido dela ali, enfim. O Henry, né, que é um personagem que tá desde o começo do livro ali presente na vida deles, que é o menino que pratica bullying com eles. E eles revêem ele adulto, ele vem perturbar os moleque. E, bem, não acaba bem pra ele. Spoilerzinho. Mas, enfim, eu gostei muito dessa parte. E até a fatídica parte polêmica, eu estava pensando, estou amando, ainda não entendi o que tem de ruim nesse final, porque até agora, pra mim, tá caminhando tudo pra um final bom. Só que aí temos a parte polêmica. Mas antes de falar da parte polêmica, vamos encerrar aqui. Eu dei 4 estrelas pra It. Eu tirei 1 estrela, porque eu acho que algumas coisas acabam enrolando demais. Eu entendo, né, que são necessárias, mas eu acho que
se prolongam muito e as partes que a gente precisava de um pouco de mais de explicação, o King não entrega de cara essa explicação. Ele gosta, eu acho que a gente cria teorias, então acho que ele explica demais algumas coisas e deixa faltando ali algumas outras. E também o que colaborou pra mim tirar essa 1 estrela foi a fatídica parte ali, né, polêmica, que, assim, vamos conversar mais sobre ela, mas pra mim não fez muito sentido, apesar de eu ter criado algumas teorias em cima dela. Então eu resolvi dar 4 estrelas pra It, porque apesar dos pesares, é um livro muito bom. E a gente não pode ignorar as 1.100 páginas dele, né? Que são muito bem construídas e, como eu disse, você realmente se sente parte desse livro, desse grupinho. Bom, se você não quer ver a parte com spoilers, esse aqui é o vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Comenta aqui se você vai ler It, o que você achou, né? Se você já assistiu o filme. Não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal, que é muito importante, e ative os sininhos para notificações, porque eu vi várias pessoas reclamando que não estão entregando meus vídeos. Então, se você não quer perder nada, por favor, assine o sininho. E bom, se você quer os spoilers, então vamos nessa. Então, gente, essa parte polêmica aí da Beverly com os meninos, quando eles eram crianças ainda. Talvez o King tenha colocado ali só pra causar mais um estranhamento, talvez um gore. Mas eu tinha uma teoria aqui, não sei se mais alguém tem essa teoria, porque eu não fui pesquisar depois de ter lido. Eu, tipo, literalmente acabei de ler e vim falar com vocês. Então, vamos lá, né? O que é a minha teoria? A minha teoria é que, na verdade, não era ela, né? Era o It. E por isso que o It está grávido, né? A It está grávida e vai procriar, né? Que ela aparece ali como uma aranha gigante com a barriga de grávida. Eu acredito nessa teoria que, tipo, o It seduziu cada um deles pra procriar com ele. Posso estar errada? Posso estar errada. Posso ter entendido errado também, não sei, gente, porque às vezes eu super briso, assim, nas minhas leituras. Mas foi o que eu entendi. E se eu for ver, assim, por esse lado, é um pouco problemático, né? Porque eles são crianças de 12 anos. Mas, assim, o It faz coisas terríveis, né? Então, eu espero isso dele, sabe? E quanto a isso, eu não acho que teria, assim... Tem um pouquinho de problema, mas não acho que isso é o suficiente pra cancelar o livro, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que você tem que entender o contexto ali da história, mas... Se não for essa minha teoria, for de fato a Beverly, eu acho um pouco estranho, sim, não vou mentir. Na verdade, eu acho muito estranho. Só que, novamente, não tem como tirar o mérito das outras 1.000 e poucas páginas só por causa dessa cena que não é, assim, nem 4 páginas, gente, juro. Acho que é 2, 3 páginas. E é, assim, estranho, é desconfortável de ler, mas é um livro de terror, é um livro do King, então é o que você espera encontrar. É desconforto, é coisas estranhas. Ok, não coisas estranhas desse nível, mas, gente, foi escrito em outra época, ele revolucionou, né, essa questão do palhaço. Então, acho que, assim, tudo bem. Não sei, assim, se pra mim é uma polêmica, assim, tão grande quanto eu achei. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, eu me sustentei nessa teoria aí que eu criei. Então, talvez por isso que eu não tenha achado nada tão absurdo assim. Mas, se não for nessa teoria, acho que sim, né, gente? Vamos combinar, né? É algo bem estranho. Enfim, se alguém leu It aí, vamos compartilhar as teorias aqui nos comentários. Me digam o que vocês acharam também sobre essa fatídica cena. Se quiser me chamar no Instagram também, pode chamar. Eu gosto de conversar sobre essas coisas. E eu tô sedenta por alguém que leu It. Porque todos os vídeos, assim, eu fui pesquisar vídeos eu fui sobre a origem do It e etc. E eu não achei muita coisa, então fiquei curiosa. Tanto que essa parte, né, que eu falei que eu acho que o King descreve muitas coisas e explica muitas coisas e outras ele deixa muito em a ver, é essa parte do It. Eu queria saber de onde que ele veio, por que que ele veio parar na Terra, que a gente sabe, né, que ele veio por um meteoro, né, um cometa. Só que eu não entendi muito bem se foi, tipo, por acaso, ele escolheu e, se, tipo assim, ele é um alienígena tão poderoso, por que ele continuou aqui? Enfim, eu tenho muitas questões. Eu não sei, né? Às vezes eu tô querendo demais já. É que, como é 1.000 páginas, você se sente realmente parte daquele universo e fica imerso ali, eu acho que
parece que a gente quer mais, sabe? Se fosse um livro de 200 páginas, talvez a gente lesse e ficasse, ah, não, ok, beleza. Só que parece que quanto mais páginas tem, né, os livros do King, mais a gente quer ficar dentro e imerso da história. Então, ai, gente, realmente eu queria saber mais sobre It. Me recomendem vídeos e artigos aí pra ler sobre It, porque estou no hype do It. Aliás, desligando essa câmera aqui, eu vou assistir o 1 e o 2 de novo, porque eu simplesmente amo, principalmente o primeiro. E é isso. Foi isso aí que eu achei de It. Como eu já disse, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e venham conversar comigo sobre It, porque estou no hype. Enfim, espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.